Bem-vindo ao QA Tech, um podcast de tecnologia onde a qualidade vem no primeiro lugar. Hoje, um episódio da eu falo assim, a nova temporada. Eu sempre falo de nova temporada, mas é sempre uma satisfação estar falando com pessoas diferentes. Mas hoje estou com Paulo Oliveira, um cara da área de qualidade, mais de 18 anos na área de mercado ali, já mestre aqui na área ali, trabalhando, mas e o cara mora em Portugal, né? Muita gente da área de qualidade fala: e aí, como é esse mercado maluco? Consegui achar um cara de Portugal, gente. Consegui achar o Paulo. Com, cara, foi uma coisa muito louca, né? A gente se encontrar ali, conversar e conseguir trazer. E hoje eu vou deixar para trazer esse contato, para falar um pouco da área de qualidade, vamos falar um pouco desse mercado de área de qualidade em Portugal, que eu acho que é bem legal isso, e também falar da sua carreira, né, Paulo? Como que foi essa loucura? Se apresente, meu amigo, por favor, fale um pouco de você, que seu currículo é muito grande ali para eu ficar falando aqui, vai que eu erro alguma coisa, hein? Boa noite, Vieck. Muito obrigado aí pelo convite para participar. Bem, Paulo Oliveira, né? Como você falou aí, eu tenho já mais de 18 anos na área, né, experiência na área, né? E toda a minha experiência profissional é na área de qualidade também, desde o estágio lá atrás até hoje, sempre na área de qualidade. Então, eu já trabalhei em algumas poucas empresas, né? Tenho essa qualidade aí, vamos dizer, Sim. trabalhei em 4 empresas aí ao longo desse tempo aí de carreira. E já trabalhei para Epson, já trabalhei para Samsung, já trabalhei para Lynx e agora estou aqui em Portugal, trabalhando para um grupo de empresas aéreas aqui da Europa, através da Mindera, que é a empresa que eu trabalho diretamente. Que legal, cara. Pô, o currículo é tipo assim, são poucas empresas, mas um vasto conhecimento. E ainda trabalhando em setores um pouco, vou falar que parecidos ali, mas muito próximos. E aí, esse último para mim foi novidade, né, cara? Então, assim, fala um pouquinho dessa experiência assim, sua, trazendo aí, vou trazer a essência mais já Portugal mesmo. Como tá essa área de qualidade em Portugal, essa vivência que você tem ali dentro da área, e esse mercado novo aí, que para mim é totalmente novo ali de viação, vamos falar assim, né? Me corrija se eu estiver É, errado. Como que funciona esse mercado aí, mas conte um pouquinho também do mercado de Portugal, né? Pronto, eu tô aqui. Eu comecei nesse trabalho, vai completar 5 anos agora, acho que daqui a 2, 3 semanas. E foi no meio da loucura da pandemia. é, e, e, e aí eu comecei a trabalhar do Brasil ainda, né? Tinha esse desejo de vir aqui para Portugal, de viver aqui em Portugal. E quando foi em 2020, isso, né? Eu digo, é esse o ano, chegou a vez agora, né? Na verdade, eu tinha me planejado no final de 2018, eu disse, ó, 2020, no meio do ano, lá para abril, eu começo a fazer as entrevistas e tal, tudo mais. Vou passar 2019 me preparando, e aí veio a pandemia, né? Deu um balde de água fria aí nos planos, mas não foi no primeiro semestre de 2020, mas no segundo aconteceu. E aí eu estou trabalhando para a mesma empresa desde que cheguei. Em janeiro do ano seguinte eu vim para cá mesmo, na loucura do que aconteceu. E esse setor, assim, para mim foi um presente, sabe? Essa vaga, porque eu sempre disse, "Ah, um dia se eu tiver a oportunidade de só trabalhar com back-end, era tudo que eu sonhava. E aí eu estou num projeto só back-end, 100% back-end, e é um projeto de loyalty, né, de fidelidade, de um grupo de empresas aéreas aqui da Europa. Tem a British Airways, tem a Iberia, né, as maiores empresas aqui de Espanha, de Inglaterra. E a gente tem esse sistema de loyalty e eu trabalho no back-end desse pequeno sistema aí com mais de 1 bilhão de requisições por ano. Meu Deus. E, ou não, acho que são 10 bilhões, não, é 1,5 bilhão, se não me falha a memória por ano. Então é uma loucura aí, mas tem sido um aprendizado bem grande também, assim. Eu já tinha trabalhado com back-end também, mas agora totalmente focado. Pô, E falando sobre. não, não, Diz mas é aí. legal assim, cara, a gente saber que a gente foca muito, a gente tem muito problema, a gente sabe disso de área de qualidade como um todo, em todos os setores, né? E é interessante ver, porque
hoje em dia eu estou numa parte de área de cyber e eu vejo que eu sempre fui muito mais do lado funcional, na camada de frente, negócio, essa parte ali de front ali, né? E aí a gente sempre vê os clientes batalhando na guerra. Automatiza meu front, faz meu front. Eu falo, cara, front quebra, front muda muito. E quando você vai para essa camada de back-end ali, falando como um todo, você vê que você consegue ter uma automação mais estável, você vê uma coisa gerando um valor melhor também de tempo. Né? A gente fala assim, eu falei recente com um amigo, eu até falo meu amigo, que a gente fez um trabalho para ele tem mais de 700, demorava tipo quase 15 dias para poder fazer um regressivo só de teste de API. Cara, puta trabalho de validar resposta, não sei o que, a gente entendeu o trabalho com ele na época, fizemos o trabalho, construímos o trabalho, hoje ele roda exatamente mais de 700 casos de teste, totalizando um regressivo com algumas variáveis, no máximo em 1 hora ele tem um regressivo inteiro do sistema que ele precisa. Já com evidência, com resposta, com validação, com tudo. E ele fala, cara, ele encontrou comigo e falou, cara, obrigado pelo trabalho que você fez lá atrás, por ter pensado comigo e mostrado retorno financeiro, porque isso foi um retorno financeiro absurdo, né? E conseguir garantir, ele falou assim, grandes mudanças, né? No back-end, a gente sabe que, cara, como você garante essa porra? Não tem como, né, velho? Se for manual. Assim, eu costumo dizer para quem está entrando na área, para quem está começando, que obviamente, e para quem está começando em automação principalmente, o front é mais simples, podemos dizer assim, porque você está vendo, você está entendendo o que está acontecendo ali. Back-end tem um nível de complexidade a mais. Você manda alguma coisa, recebe alguma coisa e só Deus sabe de onde vem ali, né? Para quem está começando, é mais ou menos isso assim. Então, eu recomendo sempre começar pelo front-end, mas a gente vê, né, quando vai se aprofundando nos testes de API, como isso traz valor, né? E eu gosto porque é mais fácil construir, né? Hoje eu trabalho com um projeto 100% automatizado, né? É mais fácil de construir, é mais fácil de executar, é mais rápido é mais fácil de manter. E hoje eu tenho 1975 testes que eu rodo em 1 hora e 20, mais ou menos. Beleza. Uma Cara, uma maravilha. mãozinha, olha o resultado, vê como é que tá, se dá uma oscilada, roda só aquele pontual ali para ver como que funciona. E aí uma pergunta que é legal você trazer assim, eu vejo que, né, acho que vai falando um pouco, você é um fundador de uma empresa, né, de academy ali, vamos falar assim, de área de qualidade, que é a Expert, me corrija se estiver errado, hein? Expert QA Academy, certo? Isso, Então, isso, assim, isso. o que colocou na sua mente para abrir essa empresa? Eu acho que isso que é Cara, um ponto legal. eu trabalho, eu sou pós-graduado em docência no ensino superior, lá em 2000 e qualquer coisa aí, 2012, eu acho. E em 2010 eu dei aula numa faculdade em Recife, né? Eu sou de Recife, Pernambuco, e eu dei aula durante um ano e pouco de uma faculdade e senti a necessidade também de me especializar na área de educação e sempre foi uma coisa que eu gostei. As pessoas também sempre falaram que minha didática era boa, que eu tinha o dom e tudo mais. Então eu sempre fui dando aula ao longo dos anos, né? Às vezes alguém me chamava para dar aula no curso, me chamava para dar aula em outro, até que chegou ano passado e eu disse assim, por que eu não posso dar aula para mim mesmo, né? Porque eu não posso ter meus próprios cursos, ter a minha própria empresa e eu gosto tanto de ajudar as pessoas, de transmitir conhecimento, de partilhar conhecimento, por que não para o Paulo? Entendeu? Então foi aí que veio essa ideia de criar a Expert QA Academy, né, como sendo a empresa por trás dos treinamentos que eu dou, das mentorias que eu dou, e para formalizar, né, até por questões simples que você não vê, né, não é o Paulo que está fazendo aquele certificado, é uma empresa que está ali por trás, então tem todo não só para o Paulo, mas também para os alunos, né, que ganham um peso diferente e tudo mais, e isso tem tido um impacto grande, não só em pessoas, mas em comunidades e tudo mais, e tem sido muito, muito satisfatório. Eu acho que eu estou bem feliz e bem realizado em estar fazendo isso. Obviamente, ainda tem muita coisa para andar, ainda tem muito caminho a percorrer,
Mas é aquele negócio, né? Se a gente não dá o primeiro passo, a gente vai sempre precisar dar o primeiro passo. Legal. E aí é uma pergunta assim, totalmente no contexto, mas fora de contexto, a gente fala, assim, o que você viu dos 18 anos que você começou lá atrás e o que você está vivenciando nessa nova era de IA, né? Eu acho que esse é o hype do momento que a gente fala. Eu chamo de hype, porque eu sou um cara que eu gosto muito desse assunto. Uso muito todos os dias e tudo que você pode usar. Estou usando até o comment do Perplex aqui, estou apaixonado por isso aqui. Mas eu uso muito, né? Para todos os tipos de atividade que eu tenho aqui, eu acabo usando bastante, automação de processos, e, enfim. O que você viu na sua área desde quando você começou, lá da área dos anos X bolinhas com Guaraná com rolhas lá, quando a gente escrevia caso de teste de forma escrita no papel para entregar o roteiro ali, ok knock, então a gente brinca ali, ó, exato, dá ali o resultado e entrega para digitalização daquela informação. O que você vê de muita diferença nesses anos de anos de que você começou, né? Vamos fazer um modelo de projeto, início, meio e fim, né, que hoje, com atualmente. Como que você vê isso hoje, essa área de qualidade? Sim, de fato a IA veio para ficar, né? Eu acho que é algo que veio para contribuir e ajudar bastante o dia a dia da gente. Eu tenho aqui aberto, eu sou o rei das abas abertas, tem um bocado de abas abertas aqui de ChatGPT, de Copilot usando, de Lovable, de N8N, muitas coisas aí divertidas aí que eu estou aprendendo e mexendo um pouco também. Mas assim, né, eu comecei lá atrás com casos de teste em Excel, né? Me surpreendo que ainda tem muito lugar que ainda faz isso, né? Já tive uma mentoranda aqui, a empresa dela trabalha ainda com testes em planilhas do Excel. E hoje em dia você já vê mais uma necessidade de organização, de padronização, de documentação mais organizada. Ao mesmo tempo que eu vejo uma possibilidade maior de flexibilização dessas necessidades. Enquanto 18 anos atrás era uma coisa de que não, nós precisamos ter os testes escritos, né? Nem que fosse no Excel, rodou o teste, tem que botar o verdinho lá. Hoje você já consegue ver algumas empresas que têm uma flexibilização a ponto de, tá automatizado, tá lá, sai um report, eu confio que tá ok, não precisa você ir lá e ticando teste a teste. Então, eu percebo que as empresas, elas passaram a dar o valor, um valor maior para a qualidade, sim, não é? Ainda não é aquilo que a gente deseja, mas a gente vê em comparação a anos atrás em que a gente era a mosquinha lá do cavalo, né? E isso é um ponto muito positivo, né? A própria questão da participação do QA em todas as etapas do processo, do shift left, dessa chegada, enquanto lá atrás a gente só trabalhava no final, né? Às vezes a gente passava um mês esperando aí, escrevendo testes, e hoje a gente trabalha todo dia, toda hora, a gente está fazendo alguma coisa e contribuindo com a qualidade. Eu vejo que hoje a gente consegue contribuir bem mais com a qualidade do que contribuir antigamente, apesar de que o esforço lá era muito maior do que hoje, porque a gente tem vários facilitadores. E aí, cara, assim, ajuda a automatizar testes, ajuda a pensar nos testes. Eu lembro antigamente de que às vezes eu ficava Nossa, assim com o requisito aberto, olhava e pensava, e era quase muitas assim, vezes você Deus. fica um dia inteiro olhando para aquilo ali, você folheia, principalmente quando você olha para aquilo aí e você No fala assim, papel. caraca, Não, bicho. cara, minha primeira experiência na Epson, eu trabalhava com impressoras fiscais, certo? A gente testava um software embarcado, aquelas impressoras fiscais que tinha pode falar nome de empresa aqui? Pode, não Pode, tem pode, problema. pode sim. Nas lojas americanas, que tinha na Nagem, por exemplo, e o software que estava ali dentro. Então, meu documento de requisito era um calhamaço de papel assim, que era a lei da Receita Federal, que determinava como os softwares de impressoras fiscais deveriam se comportar. E aí você ficava lá, às vezes, com o papel na mão, olhando assim, quase
para quem acredita em Deus ou em qualquer entidade, e dizia assim: me dá aí uma iluminação, por favor, o que mais eu preciso testar disso aqui? O que é que eu posso ver? O que é que eu não posso ver? Enfim. E hoje você tem aí uma ferramenta de que você pode dar um input e ela vai ser um apoio para você e que vai lhe dar muita ajuda, muitas outras coisas que, assim, a gente pode não perceber, pode não ter atentado, então são muitas as possibilidades. E aí é uma coisa que eu acho que vale a pena, assim, falando na área de qualidade, você como um cara ali formado, especializado, que tenha todo esse know-how ali e vivenciando, você acha que a IA vai substituir o QA? Não, senão eu não era um defensor da AI, né? Eu era contra ela, inimigo número um. E o meu trabalho, e o meu emprego, eu não posso. Não, assim, eu nunca acreditei, sabe? Eu nunca acreditei. Em 2023, em novembro, eu fui para um congresso de automação de testes lá na Alemanha, o Automation Star Conference. Foi um espetacular, assim, uma conferência. E só se falava de inteligência artificial, né? E essa era a pergunta que mais se fazia a todos os speakers, todos os workshops, e era unânime lá essa percepção. E quando eu passei a estudar mais, passei a me dedicar também a isso, sou também um entusiasta aí de inteligência artificial, é que você vê de que, assim, a gente tem um lado que a inteligência artificial ela não tem e nunca vai ter, teoricamente, né? Pelo que a gente conhece, ela não vai ter. Que é esse lado humano, é o lado da perspicácia ali, é o de olhar para várias coisas ao mesmo tempo, é o know-how que a gente tem ali do projeto. Então, assim, do mesmo jeito de que o dev nunca vai substituir o QA para construir testes, eu acho que a inteligência artificial ela não vai substituir o QA também. São pensamentos diferentes, né? São cabeças e mundos bem diferentes. E o QA que não está usando inteligência artificial? Já já ele vai precisar organizar o LinkedIn aí para conseguir um outro emprego aí. Cara, Eu acho que a palavra talvez seja essa mesmo. Eu diria que é vacilo, né? Quem ainda não está se antenando, praticando, testando coisas, experimentando coisas, porque entre você contratar uma pessoa que sabe mexer com inteligência artificial, que entende aquilo ali, eu não digo nem testar a inteligência artificial, sim. eu digo usar para melhorar a sua produtividade. Você vai de maneira geral, se você for contratar um cara mais produtivo e um menos produtivo, se o que você, duas pessoas que você conhece, um que é mais produtivo e um que é menos produtivo, você vai escolher qual? O mais produtivo. Aí ela vai te dar produtividade. É uma das coisas que eu até. A gente estava numa discussão aqui, em roda de amigos, bastante, de todos os setores que você pode imaginar em tecnologia. E eu venho conversando bastante com bastante gente aqui. E a gente fala, hoje a IA ela veio para acelerar muito processo. Então, é horrível falar isso, mas hoje em dia você consegue, com uma IA, você não precisa ter o Juninho. Isso é ruim, porque você Uhum. acelera muita coisa, né? Mas você pega, eu falo, só que você pega um Juninho bom, que conhece IA, conhece profundamente, você dá o direcionamento para ele vai te produzir mais tecnologia. Eu não vou te falar que ele vai produzir melhor que um sênior, porque é vivência, experiência e tudo Sim, mais. sim. Mas ele vai te entregar um valor e uma agilidade, uma produtividade tão grande que é fora do comum. Eu vou dar um exemplo. Eu peguei esses dias, aí eu defendendo meu lado de cibersegurança, caracterizei, anonimizei todos os dados que eu tinha de um documento aqui, de regra de negócio e tudo mais. Tinha mais de 200 páginas. Um cliente pedindo ajuda e falou: cara, eu não vou conseguir entregar isso aqui, não, Vieck. Me ajuda aqui, pensar fora da caixinha, como que eu uso a IA aqui. Falei: ó, deixa eu anonimizar, joguei na ferramenta, numa outra solução que a gente tem mesmo de mercado de cyber, anonimizou, tirou tudo que era, mas manteve o documento como essência. E aí eu joguei numa outra IA, um assistente que eu tenho montado, voltado à qualidade de software. Então, pedi, ela até treinei ela em questão de BSTQB, ISTQB, né, que a gente fala aqui, as normativas,
tanto na parte de modelagem GURC, quanto na modelagem tradicional. Sim, existe, como você falou no comecinho, existem empresas que fazem no Excel, bastante, eu vou te falar como Bastante, é. consultor, muita empresa, fala que é custo de ferramenta, mas hoje a gente sabe que tem algumas ferramentas mais baratas, além das que são open de verdade. E eu gerei para ele, lógico, tive que refinar o trabalho, mas eu gerei para ele o que ele demoraria. Eu falei assim, ó, para fazer isso aqui, você demoraria mais ou menos uma semana para fazer essa modelagem aqui, tranquilo, lendo tudo, fazendo tudo certinho, um cara bom. Bom. Eu demorei em 2 horas, né? 2 horas ainda assim, fazendo outras tarefas e tudo mais ali. Eu parei e aí eu refinei, porque eu pedi para exportar primeiro em modelo tradicional, para ver como ele estava cobrindo. Aí eu pedi para dar mais uma refinada. E depois que estava pronto, ele aprovou. Eu falei, cara, o que você precisa? Ele falou, cara, o pessoal que usa GURC para fazer modelagem e tudo mais. Eu falei, legal, então, eu falei, agora Sport em GURC. E deu, cara, prontinho, só faz aí. Mas eu tive um trabalho, assim, no total, efetivamente, um trabalho que eu demoraria uma semana, facilmente, eu demorei 4 horas. Assim, fazendo outras tarefas em paralelo. Porque aí eu coloquei Manus para trabalhar. Aí, gente, vou falar aqui outras, né? Perplex, Claude, Manus, você vai melhorando, usando tudo aquilo ali para usar uma fonte final, né? No final a gente fica pobre de tanto IA que a gente paga, mas É verdade. Mas é uma verdade que eu vejo hoje no mercado, o cara que não está usando efetivamente uma IA para fazer uma validação do seu trabalho e não aprendendo, eu não vou falar nem prompt, porque todo mundo fala prompt, é bonitinho falar prompt, mas que ele não sabe dar o comando, ele tá lascado, porque valide para mim, isso aqui validar o quê? O que você quer que valida? Como funciona? Né? Pois é, eu vejo muito que às vezes as pessoas elas ficam presas a esse medo de perder o trabalho e tal, tudo mais. Só que é exatamente o oposto, na minha opinião. Se você, hoje em dia, se você não usar, é que você corre mais risco, sim, de deixar e de perder sua vaga ali. Então, eu acho, sem sombra de dúvidas, é um complemento muito bom. A gente não deixa de necessitar do QA, porque precisa da pessoa que vai fazer a validação, precisa da pessoa que vai pedir. Você não vai ter uma IA que vai pedir para um IA e que vai validar para um IA. Vai validar um IA. Você até pode construir isso tranquilamente, é fácil fazer. Mas você não vai ter o mesmo nível de assertividade que você ter uma pessoa que conhece. Por isso que eu digo, dá para fazer automação usando inteligência artificial, pedindo para construir? Dá. Mas quem é que vai validar se aquilo ali que foi construído tá bom ou não? Você precisa ter um conhecimento básico. Não dá para você ser zerado em automação e fazer automação com uma ferramenta de inteligência artificial. Então, eu li num livro aqui sobre inteligência artificial que o cara usava uma expressão muito boa que era o seguinte: você tem que trazer a inteligência artificial para a mesa, para todo o trabalho que você for fazer, como se fosse uma pessoa que você chama para a mesa e conversa com ela. Seja para ela começar um trabalho e você revisar, seja para você começar um trabalho e ela revisar, mas ela está ali para você até consultar, perguntar, tirar dúvidas, pedir ideias, pedir insight, não para botar ela sozinha na mesa e você sair e ir embora. Né? Então, só recebe a informação e vai, né? Não não faz adianta sentido. nada, não faz sentido nenhum. E aí você como professor também, vou chamar de professor, como que hoje você vê o mercado, as pessoas te procurando, qual que é o maior desafio, eu não vou chamar de gap não, mas é um desafio para os seus mentorados, para os seus alunos hoje, que estão procurando a área de qualidade ou que estão migrando, porque tem muita gente que migra de área, né, que sabe disso, e tem pessoas que estão, é o que eu falo assim, eu apesar dos meus 20 anos na área de qualidade, eu sempre busco conhecimentos novos, né, eu tenho uma amiga praticamente aqui, não sei se você conhece de mercado, Irena Nagase, eu me atualizo com ela algumas coisas para ver como é que tá, porque ela é certificadora, então eu me atualizo bastante com ela, assim, então, assim, às vezes eu sou um mentorado velho, né? Que eu falo, mas cachorro velho. Cara, não, mas eu preciso saber o que as pessoas estão falando, o que está acontecendo, como está fazendo. E trazendo para o mundo das pessoas novas, quais são os maiores desafios que você vê aí no mercado?
A gente ainda vê eu ainda vejo muita necessidade da automação. Ainda tem muita gente que ainda não deu espaço, né? Do mesmo jeito que tem muita gente, a gente está falando de gente que ainda não deu passo na inteligência artificial, mas tem gente que ainda está um passo atrás e que ainda não deu o passo inicial na parte de automação, lógica de programação, automação de testes, essas coisas. Então, eu vejo que é muito isso. E vejo também a parte de liderança, a parte das técnicas de teste propriamente dita. Eu vejo que tem Conceito muita gente. prático ali mesmo, ali, né? E isso, assim, sabe testar, uma aplicação para ela. Ela vai testar, vai explorar e tal, mas falta aquela base mas de onde vêm as minhas ideias para testar? Que para mim, assim, isso é a coisa mais importante que um QA tem que saber, que é como ter ideias de teste, né? Como pensar nos cenários, as técnicas, como você disse aí, do ISTQB e tudo mais, né? Então eu vejo muito isso, essas necessidades e a parte inicial da programação, entendeu? Que assim, para ser QA, você nem precisa de um nível de programação muito profundo, entendeu? Então, você sabendo ali um conjunto de coisas de uma determinada linguagem, você consegue usar um framework e atender às suas necessidades ali com tranquilidade. Mas eu diria que a automação é o top dos tops ali. Então, tem essa demanda de automação. E uma coisa, eu lancei um curso esse ano de Playwright, né, para automação de front-end. E eu sempre ficava com o pé atrás justamente nisso, né? Porque eu vou lançar um curso, tem tanto curso por aí, né? Um curso gravado, tem na Udemy, tem em vários outros lugares, eu vou lançar mais um curso, mas tem demanda, sempre tem demanda, né? As pessoas continuam buscando, e às vezes as pessoas vão na Udemy e tem 500 mil cursos e elas não sabem o que fazer. Então, é, é, eu resolvi lançar esse curso. Tem outro curso também planejado aí para ver se eu consigo lançar ainda esse ano, na parte de APIs, teste de API também, que é uma necessidade Eu que eu acho que é uma tenho para as necessidade pessoas. muito grande no mercado que as pessoas ainda não sabem testar, nem de Né? forma manual. É isso que eu falo. E, E é o pior ainda, nem de forma manual. Imagina é, automatizada. e eu lembro bem, sei lá quantos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com automação, que foi em 2014, foi, partilhando aqui também, eu já falei sobre isso, mas eu trabalhei no projeto de back-end do aplicativo oficial das Olimpíadas no Brasil, né, Legal. através da Samsung. A Samsung era parceira do Comitê Olímpico e a gente ficou lá. E aí o meu gerente disse, né, eu já tinha liderado várias equipes e tudo mais, e aí tinha sempre o costume assim, chegou um projeto de maior prioridade, tira Paulo dali da equipe que ele tá, bota ele para começar aquele outro projeto e ali já tá ok, tudo bem. Aí SWAT. chega outro e vai trocando, né? É o famoso SWAT. Vai lá resolver meu problema ali, cara. Aí chegou esse projeto, aí disse, não, vamos botar Paulo ali para começar a entender as coisas e tal. Aí ele me botou num projeto de back-end, eu nunca tinha feito teste de back-end, né? Então, assim, foi uma aventura. Eu lembro que na altura era difícil achar cursos sobre testes de API, cursos bons. Às vezes tinha umas coisas muito é, bobas, assim, que você via um curso em uma hora e tal. Então, assim, não foi fácil, não. E eu vejo que ainda hoje as pessoas, além de ter a necessidade da automação, têm essa necessidade do conhecimento de API, o que é API, como testar uma API, que são coisas completamente diferentes de você testar uma API, de você testar um front-end, e como automatizar, né? Então, eu vejo muito por esse lado, são essas as necessidades. Em relação à mentoria, tem diversas coisas, né? Em relação à mentoria, já tive mentorando de que trabalhava numa empresa, era sênior, mas não tinha confiança nos seus próprios pensamentos, não tinha ninguém para consultar, não tinha um gerente, não tinha um líder, não tinha um par, e ela queria uma pessoa para validar as ideias dela ou para ajudar ela a melhorar as ideias dela que ela ia propor no time. Então,
já teve isso, já tive pessoas que queriam começar na área, pessoas que queriam crescer dentro da própria empresa que estava, gente que quer se preparar para o mercado, porque está muito tempo na mesma empresa, não buscou conhecimento e agora quer evoluir. Então tem uma demanda espalhada aí de tipos diferentes. Minha mentoria não é um curso, né? Minha mentoria não tem um roteiro pronto. Minha mentoria vai depender do que a pessoa precisa, né? Legal, isso é Geralmente, legal. é, eu É um geralmente dos pontos que eu sempre trago, assim, quando eu tenho minha mentorada aqui e tal, minhas mentorias, né, vamos falar dessa forma, e eu sempre trago para entender a necessidade que ela precisa para direcionar melhor, né? Então, e eu falo assim, só que você tem que estar preparado, as pessoas que vão falar, você tem que estar preparado para escutar as verdades. Né? Então, se eu estou falando para você fazer de uma forma, faz daquela forma que eu sei que vai dar certo por causa disso, disso, disso. Então vai lá e tenta. E aí tem que falar, e algumas vezes você tem que falar a verdade, né? Você acha que eu estou exato. preparado para ser líder? Não, não dá. Não, simples. Simples, porque ficar contando mentira é fácil, né? Então, assim, caga. Eu falo assim, eu não tô aqui para ganhar tempo, tô aqui para ganhar um profissional que eu treinei que vai destruir lá na frente. Eu sei o que eu tô te entregando e quem passou comigo sabe disso. Então, E assim, às vezes, vai jogar o jogo. essa é a parte fácil de você dizer a verdade à pessoa. Pior, eu já passei por situação de que você via que a pessoa era boa e que a pessoa tinha valor, que tinha condições, mas ela mesma não acreditava nela. Então, além do papel de Pior ainda. ensinar as coisas, você tem que estimular a pessoa, entendeu? E mostrar de que vale a pena, de que ela tem condições, de que ela tem Acredita, né? qualidade, né? Acredita, cara, tenta, vai em frente. E isso, tem muita gente assim, isso é triste, porque as pessoas não acreditam em si próprias, né? Mas Acho que vai. eu acho que enfim, eu acho que são pessoas que precisam mesmo, às vezes, estar perto de alguém para poder ser Isso. orientado e não tiveram bons líderes no caminho. Graças a Deus eu tive bons líderes no meu caminho que literalmente falou, chutou minha bunda, me deu um tapa na minha cabeça, falou: vai trabalhar desse jeito aqui, você fez errado, presta Eu já, atenção, você está fazendo errado, cara. eu tive alguns líderes bons, mas eu também tive uns que davam esses Não, tapas aí, mas não era estimulando, não. aí é um problema. Né? Mas a gente sempre encontra algumas pedras no caminho ali que Sim, pode fazer, mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a compartilhar um pouco mais. Eu acho que o pessoal da nossa idade mais ali também, mas eu vejo a comunidade mais jovem também compartilhando muita coisa. Então isso é legal. Só que às vezes você não tem uma pessoa que oriente da melhor forma esses mais uhum. novos. Então, assim, para potencializar ele. E aí um ponto que eu queria trazer para você, como que é essa vida em Portugal? O que Portugal pede e se aceita o brasileiro do jeito que a gente fala que tem que aceitar, né? Eu acho que é um ponto legal, assim, né? Porque sempre tem aquela. A gente sabe, os caras. Eu morei 6 meses em Angola, então, assim, eu sei o que. Então, assim, as dificuldades também. Diferente, mas bem parecido ali em questão de complexidade. Você chegar num país novo, como que funciona, adaptação. O que Portugal está pedindo para um QA hoje? Acho que é um ponto legal. Boa. Falando da parte técnica aí das coisas, né? Assim, Portugal não é diferente de nenhum outro país do mundo. Então a gente tem as mesmas necessidades que você encontra em outros países da Europa, Estados Unidos e tudo mais. Portugal tem. Então, existem vagas para QA só de front, existem vagas para QA só back, existem vagas de QA, coisa que eu não tinha visto antes, mas eu lembro na época que eu estava procurando trabalho, mas tinha vaga para QA de performance apenas, de QA para pentest. Então, e era uma coisa que via pouco no Brasil, isso 5 anos atrás, alguma coisa assim, e já via isso aqui. Então, assim, tem tudo. Tem vaga para você utilizar frameworks mais novos, como Playwright, como Cypress, eu acho que são as ferramentas que mais estão Uhum. sendo trabalhadas aqui, né, de front-end. Para back-end, também, assim, não diria que tem uma ferramenta queridinha aí dos recrutadores, mas tem vaga para back-end, para front é mais, mas para back-end existe também. Uma coisa para vir do Brasil, tem que ter uma experiência legal já.
certo? Porque é, as vagas para júnior aqui são muito poucas, tá? E existe uma demanda já grande de profissionais por essas vagas, tá? Eu de um ano e meio atrás, eu assumi uma comunidade de qualidade de software aqui, que é a The Test Tribe, que surgiu lá na Índia, e a gente abriu um chapter aqui no Porto, e já faz 18 meses que a gente vem se encontrando, fazendo um meetup mensal aí. Nesse último, semana passada, a gente fez o 18º em 18 meses e já atingimos 1.000 presenças nesses meetups. Pô, que Então, legal. tem sido bem legal. E você vê a variedade do nível das pessoas. Então, tem muita gente que já vem aí há um ano estudando e se preparando e criando projetos e tal, e depois de um ano e pouquinho, consegue uma vaga ali. Tem gente que está começando ainda nesse processo inicial de conhecimento. Então, tem muita demanda, tem muitas. A procura é grande. Entendeu? Então, se você vem, se você quer vir com o apoio da empresa, por exemplo, para fazer o visto, tudo certinho que precisa, né? Agora a gente recentemente está tendo uma mudança das políticas migratórias aqui em Portugal, que está dificultando um pouco, né? Aquela coisa que existia antigamente de, eu vou tentar a sorte e vejo no que Vai dá. dar certo. Hoje você não consegue mais, até porque não é como era 15 anos atrás, 20 anos atrás, que era tudo muito barato, né? Tem os custos de moradia, tá muito caro. Então você tem que vir com consciência, tem que ter algo, né? Eu indico, só vem com algo certo, né? Com algo já acertado. E a área da gente, né, de TI, tem essa facilidade de a gente conseguir um trabalho, mesmo não estando no lugar ainda. Mas, e aí, para você vir tudo certinho, já contratado, você precisa já ter um nível ali, ser um pleno, entendeu? Pelo menos para você conseguir uma vaga. Eu digo, por exemplo, que na empresa que eu trabalho, a gente não faz entrevistas para júnior. A gente não tem vagas para júnior, entendeu? Desde esses 5 anos, eu nunca fiz uma entrevista. Eu faço várias entrevistas com candidatos aqui. Eu nunca fiz uma entrevista para uma vaga júnior aqui. Entende? Mas ainda, o Portugal ainda, ele é uma esponja ainda eu não vou falar de brasileiros, mas de imigrantes, né? Vou chamar dessa forma. Expatriados, não imigrantes, expatriados. Tem oportunidade para um expatriado ainda trabalhar em Portugal na área de qualidade, aí especificamente brasileiro. Como é que está essa relação Brasil-Portugal com as empresas, né? Não dá abrindo descarga totalmente, mas sim. Existe ainda, tá tranquilo, não tá tranquilo, tem oportunidade ainda, não tem mais, tipo, tá meio estacionado. Tem sim. Eu tenho de uns 2 meses para cá, estando mais atento a essa questão das vagas, até justamente no acompanhamento dos mentorandos e dos cursos. Então, é sempre bom você estar olhando e mais atento para até justamente para responder esse tipo de pergunta quando vem, ou de Indicação, pessoas mesmo que a gente encontra. E de uns meses para cá eu tenho observado de que até existem fases, sabe? O ano ele vai assim. Então a gente teve alguns layoffs grandes aí de dois anos atrás, né? O da Farfetch, que foi embora aí 6.000 pessoas de uma vez só. E então na empresa que eu trabalho teve um número grande de pessoas que eram da Farfetch que estavam lá dentro, né? Precisaram ser realocadas. E isso deu uma complicada no mercado, mas hoje, né, de uns meses, de um ano para cá, acho que o mercado já se ajustou a essa nova procura e demanda aí. E essa semana eu recebi acho que umas 3 vagas no LinkedIn me oferecendo vagas, que era uma coisa que já fazia várias semanas que não pingava nada para mim, né? Eu não estou em busca de oportunidade nem nada, geralmente às vezes até esqueço de responder, mas me lembrou de que essa semana, hoje estamos na quarta-feira aqui, fui gravando aqui, e eu recebi já três ou foi 4 mensagens. Então, assim, tá no momento bom, tem vagas sim, tem demanda, não é problema você ser do Brasil ou você ser daqui. Eu acho que o único problema é justamente esse, é o você vir.
entendeu? É você vir, porque tem empresa que quer que você já esteja aqui. Tem empresa que quer que você já esteja aqui e já esteja regularizado. Tem empresa que topa trazer você e fazer o processo do visto. Tem empresa que até paga para você vir, entendeu? Então tem para tudo. Tem laranjas, bananas e melancias. Tem uma salada de fruta tranquila aí para você escolher a sua fruta que você queira, é só Exato. procurar. É mais uma pergunta mesmo para saber, porque eu vejo bastante amigos meus aqui falando, contatos meus falando, mas e aí, tá Portugal lá? Falei, putz, cara, faz tempo que eu não falo com ninguém de Portugal da área de qualidade, né? Então casou muito, foi muito. Tinha na mesma semana praticamente, e a gente voltou, se falou ali para trazer E, isso. e tem duas coisas que eu me lembrei agora de que, assim, é essencial se você quer vir, né, do ponto de conhecimento técnico. Automação, ok? Diria que aí 80% das vagas tá pedindo automação, é muito raro você ter uma vaga só manual, tá certo? E o segundo tá vindo para Portugal, é um país de língua portuguesa, mas você precisa do inglês, tá? Então, Ó, importante. existem vagas para projetos internos, para clientes internos, existem, mas a grande maioria, se você não tiver um inglês ali que comunique na primeira entrevista com o recrutador mesmo, você já cai fora, nem passa para a parte técnica nem nada. Então, eu trabalho, o cliente, né, esse grupo de empresas aéreas é sediado na Inglaterra, no Reino Unido, então, exceto O quando eu dia estou inteiro falando conversando inglês. exceto quando eu estou conversando com o meu líder técnico, que é daqui de Portugal, e com um dev que é do Brasil, o resto do dia é inglês, seja escrito, seja falado, as dailies, as cerimônias todas são todas em inglês, então é algo essencial. E tranquiliza as pessoas, não precisa ser fluentíssimo, nível Cambridge e Oxford, não. Mas você precisa saber se comunicar, conseguir conversar, tirar uma dúvida, explicar as coisas, receber uma explicação. Então, é um Mesmo que fale intermediário. pausado ali, mas você consegue falar o que você se expressar o que você quer e também absorver o que a pessoa está falando, né? Construir as frases, ter o vocabulário. Às vezes você erra a gramática. A gente nasceu num país de que, infelizmente, a gente não usa o inglês no nosso dia a dia. Então, a gente não aprendeu o inglês no dia a dia. É completamente diferente das pessoas que nascem aqui, porque elas aprendem fácil. Elas viajam nas férias para outros países, então você precisa usar. A gente vai Mais ali barato, na mais barato, né? exato, é. Aí no máximo a gente vai visitar uns países vizinhos, a gente desenrola Do com o nosso portunhol portunhol, ali. hablamos qualquer coisa e pronto. Nossa. E aí você falou de uma coisa que foi legal ali da comunidade, né? Que você está fazendo a parte da Test Tribe aí. Qual é a importância dessa comunidade hoje? Você já falou que está tendo, na última foi 1.000 pessoas ali presente. É, qual foi a importância dessa comunidade também para Portugal? Acho que isso que é legal também, né? Para pessoas que estão começando na área, ou pessoas que já vivenciam. Qual é a importância de uma comunidade desse tipo aí? Só uma clarificação, não foram 1.000 pessoas presentes no último encontro, mas somando todos os encontros, a Ah, gente tudo atingiu bem. as 1.000 pessoas. Ainda não estamos no nível Web Summit, não, por favor. Mas assim, a gente tem tido uma média aí de 50, 60 pessoas todos os Ótimo. meses, então é uma coisa bem gratificante, sabe? E a gente vê pessoas de todos os níveis que querem entrar, júnior, pleno, sênior, vê líderes de projeto, vemos desenvolvedores, então a gente está movimentando, né? E aí eu digo a gente, porque junto comigo tem um amigo meu, o Alan, que também lidera a comunidade comigo, e a gente está movimentando essa cena de tecnologia focado na qualidade aqui no Porto e região. Portugal não é um país gigante, né? Para quem conhece assim de geografia, se a gente pegar Pernambuco e virar assim em pé, a gente tem mais ou menos Portugal, né? E então a gente tem o Porto fica mais ao norte, então a gente está atingindo pessoas do Porto, pessoas que moram mais ao norte, pessoas que moram mais ao centro. Tem vindo gente até de Lisboa, que é no extremo sul de Portugal. E é um É, não, rolezinho, hein? exato, são 3 horas de trem ou de ônibus de Lisboa para cá. Não tem tanta frequência de pessoas de Lisboa, mas já tivemos.
né? Mas assim, de Coimbra, de Braga, de Aveiro, que são cidades que estão a uma hora e meia. Saudadezinha desses lugares aí, já fui viajar. Estou saudades desse lado. Não gostei. E isso tem sido muito bom. Portugal não tinha uma comunidade de qualidade de software que tivesse essa frequência de encontros, né, que tivesse essa constância, né? A gente tem uma recorrência de pessoas absurda, assim, diria que 70% das pessoas elas voltam, né, 80% elas voltam, então as pessoas estão gerando um espírito de comunidade de fato, né? Elas sentem vontade, sentem prazer em estar presente, né? E tem ajudado as pessoas, né? A gente tem feito parcerias com as empresas para poder encontrar, fazer os encontros nas empresas, né? E cada mês a gente faz numa empresa diferente. É bom para a empresa que tem pessoas conhecendo a marca dela, é bom para as pessoas que conhecem uma empresa nova, gera oportunidades de vagas ali, né? E uns 2 meses atrás teve dois meninos que chegaram para mim no começo de uma meetup e disseram: Paulo, foi massa a gente ter feito o meetup ali naquela empresa. Eu disse: por quê? Ele disse: porque ali eu conversei com a recrutadora que estava presente e eu, semana passada, eles me chamaram e eu estou começando a trabalhar lá. Então, assim, tem sido bem gratificante para a gente, né? A gente não ganha nada fazendo isso, na verdade, a gente até gasta mais do que a gente Bastante gasta. trabalho, né? Tem muito É, trabalho, isso que as pessoas não enxergam. Tem muito trabalho é, por trás disso, né? É, assim, no começo é sempre mais difícil, porque a gente tem que achar os locais, tem que achar os palestrantes, depois a coisa vai fluindo, porque chega no segundo ano você começa a repetir as empresas, então as pessoas já conhecem, então a gente tem feito esse trabalho também, a gente foi convidado agora para, enquanto comunidade, para participar de uma conferência que vai ter aqui no dia 7 agora, que é a Porto Tech Hub Conference, que vai ser para 1.600 pessoas. Então a gente vai estar com um standzinho lá, apresentando a comunidade, vamos fazer uma talk num palco que vai ter para as comunidades. Então, levando o nome da comunidade, mas levando também o nome das pessoas que estão ali, levando a qualidade, né, advogando a qualidade para o mundo, né? Então isso tem sido bom para Portugal, tem sido bom para as pessoas, tem sido bom para a gente também. E é bem gratificante, sabe? Tem aquele tipo de coisa que você diz assim: poxa, eu Valeu a saio, pena, né? vale a pena. Eu saio no dia da meetup, eu saio de casa, eu paro de trabalhar umas 3 horas mais ou menos, e chego em casa às 11h30 da noite. Entendeu? Então é o trabalho antes, durante e depois. Depois. E aí uma pergunta também, assim, o que você vê de carreira internacional, especialmente em Portugal, logicamente, que sente falta aí dentro? Dentro No de ramo onde? da área de qualidade, principalmente no ramo de tecnologia. Eu sinto falta de, por exemplo, uma empresa especializada falando de teste de pentest, uma empresa falando, ou uma oportunidade, enfim, esse tipo de coisa. O que você vivendo nesse mercado, vivendo comunidade, que você sente falta nas empresas hoje? Eu acho que o foco que é uma coisa que não é de hoje, né? Nem só daqui, mas esse foco na parte de segurança, na parte de performance, né? É uma coisa que existe, mas podia ser melhor, né? Confesso que eu não tenho conhecimento de empresas de segurança aqui, pode até existir, mas eu confesso que eu não sei. Mas eu lembro também que 15, 18 anos atrás, a gente em Recife tinha uma empresa que fazia esse tipo de trabalho, que era a Tempest, você deve ter conhecido. Conheço minha E, concorrente. desculpa aí, mas eu estudei com um menino que trabalhou lá nessa empresa e era a única de Recife. Então, qualquer coisa, um treinamento que você precisava era com eles, um trabalho que você precisava era com eles. E aqui, assim, existe dentro das empresas, algumas empresas maiores, por exemplo, no projeto que eu estou, tem uma equipe dedicada à segurança, tem testes de performance, mas você vê que é uma coisa ainda de que não é globalizada em todas as empresas, né? Mas eu iria por esse caminho, assim, como gaps, podemos dizer. É, é Acho que interessante para a seria gente por aí. saber, né? Até mesmo para as pessoas direcionar, se a gente está sentindo falta, procurar, porque
aqui no Brasil a gente tem pessoas especializadas nesse mercado, tanto na parte de pentest mesmo, Grey Box ou Black Box ali, e também na parte de performance. Eu tenho vários amigos ali, e às vezes você está procurando uma oportunidade, já tem um inglês legal, mas aí fica batendo na tecla que eu falo de bater nos Estados Unidos, né? De olhar só para lá, cara, olha para outros lugares. Então, assim, tem oportunidades em outros lugares, olha para outros países, né? Então, entender um pouco mais. Nenhum país hoje em dia, fora, eu falo assim, o Brasil tá caro também, mas nenhum outro país também tá barato de se viver. Sim, Algum outro ali, mas a inflação subiu para todo mundo. Então, sim, todo subiu. mundo está sentindo isso mundialmente, Brasil diretamente falando também. Então, assim, mas é uma guerra que a gente fala que mundial, né? Para todo mundo tá ruim. Então, É, não adianta querer trazer isso aqui e não trazer nenhum assunto aqui. Então, assim, é um ponto para as pessoas olharem para Portugal, para olhar para outros países também, e olhar as suas especialidades e entender o que está faltando também dentro do país, isso. porque você pode olhar, chegar com técnica, com conceito e tudo mais, e você ser um destaque também, porque as pessoas sabem que o brasileiro é pau para toda Sim, obra. Joga o sim, jogo, né? Ele joga o jogo, fala, cara. Ele só se adapta muito rápido a coisa não muito legal, mas ele também joga o jogo também fácil, facinho assim. Né? Então, esse é um ponto legal de ter as comunidades também, trazer esses pontos, entender. Eu tinha uma comunidade bem grande na época aqui, mas eu não fazia meetups, eu estava começando a ter esse projeto. Começou com uma brincadeira na época do Facebook, que era muito forte ainda. Tinha mais de 6 mil seguidores, e o pessoal me cobrava muito bastante sobre isso. E a minha ideia era exatamente divulgação de vaga, divulgação de conteúdo, que quase eu sentia a falta disso. E quando você tem uma comunidade engajada, que nem você está montando, é bem legal trocar essa experiência. O que você está fazendo lá? Como que está rolando? O que eu estou fazendo? Deixa de fazer. Isso sim. gera uma experiência legal. Então é um ponto legal. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito na Valeu. comunidade e como trabalho também aí. E aí eu queria trazer para você aqui algumas perguntas. Estamos aí para finalização do nosso bate-papo, que eu falei, falar de qualidade para mim eu falo de horas, mas senão você não vai dormir, cara. Só para lembrar, pessoal, aqui no Brasil estamos gravando esse episódio aqui numa quarta-feira, aqui são quase 8 horas. Que horas são aí, Paulo? 23 horas e 52 O minutos. cara nem vai dormir, vai virar abóbora aqui com a gente. Então, para não virar abóbora, com visão, tá bom? Quais as principais tendências que você vê no QA nos próximos anos? Cara, eu não vou dizer que a automação é uma tendência para os próximos anos, porque para mim ela já é uma tendência de 10 anos atrás, né? Então eu acho que ela já vem deixando de ser um plus para ser um commodity ali, tá certo? Eu diria que de tendência seria justamente essa parte da inteligência artificial, tá? Não só de usar para lhe ajudar, mas a gente vai começar a ter uma necessidade cada vez maior de saber testar uma inteligência artificial, que é completamente diferente de qualquer sistema que você já testou na vida, né? Então, acho que isso aí vai começar a aumentar a demanda por isso, tá? E tem E, mercado, e, hein? e Já tem tem gente procurando mercado. muito, muito. Tem sim, porque a gente, do mesmo jeito que a gente viu, que a gente tá vendo o boom disso, né? Então, não é só ferramentas para a gente usar. Essas ferramentas precisam ser testadas, né? Então, se a gente está usando uma ferramenta ali que cria sites, que cria aplicações, a gente precisa ter um QA que vai validar se essa ferramenta está criando as aplicações, os sites corretamente. Então, tem um processo de qualidade ali por trás. Qual é o problema? É que para IA a gente pede uma coisa e vem A agora, e a gente pede a mesma coisa e vem a linha daqui a pouco, e depois vem a duas linhas. Então, como que a gente vai modificar o nosso modus operandi aí de QA, que a gente dá A e tem que vir B sempre, né? É um assert equal ali. Então, para ser um assert aproximado ali, né? Então, tem alguns conhecimentos que a gente precisa desenvolver e isso envolve um pouco de programação, mas
Eu diria que isso, e eu diria que cada vez mais forte a parte de APIs, tá? Eu vejo cada vez mais sendo valorizado e sendo difundida essa parte de APIs. Também não vou dizer que é uma tendência, porque já devia ser uma tendência há muito tempo, mas você escuta falando cada vez mais, tá certo? E essa parte dos testes não funcionais, que geralmente é aquilo que é deixado, que muitas empresas vão deixando e deixando e deixando, e que talvez aí seja a grande oportunidade das pessoas que é ter um diferencial, entendeu? Então é segurança, é performance, é acessibilidade, entendeu? Eu diria que seria por esse caminho aí, né? Foi recentemente aprovado um marco de acessibilidade aqui na Europa em julho, né? Então é uma coisa que vai ter demanda, que está tendo demanda, né? Está começando a ter uma outra visão. Tem coisas que no Brasil já tem há muito mais tempo e já está muito mais avançado nesse sentido e que vem chegando aqui. Então dá para surfar uma onda no país, depois vou surfar uma onda no outro país e aí Eu vou você fazer até um vai. parênteses rápido. Eu até entrevistei aqui também a Simone da Web para Todos. Ela é focada em acessibilidade, então ela Legal. trouxe bastante. Tem até um vídeo aqui no canal. Ela falando sobre esses marcos aqui no Brasil, que é muito forte também aqui de É, acessibilidade, pega pesado. Então tem denúncia de sites e tudo mais que não cumprem. Quando o site de governo tem que estar já dentro do padrão. Então, ela faz parte desse movimento. Então, assim, para quem está assistindo e quiser saber, procura aqui Simone. Ela é da Web para Todos, também é uma ferramenta bem legal aqui, uma comunidade bem legal. E faz esse sim. trabalho de acessibilidade focado. Então, tem testadores com deficiência visual. Então, assim, é bem legal assim, o trabalho. Então, fica a dica aí para quem está procurando de acessibilidade. Pode ter aqui entrevista aqui da Simone na Web para Todos. Para ter noção, assim, eu trabalhei em um projeto mais focado em acessibilidade e que a gente fazia isso. A gente tinha uma parceria com um grupo de deficientes visuais e que eles testavam as aplicações da gente, e a gente fazia um teste primeiro, mas eles faziam o teste de aceitação de usuário, então foi bem legal, aí também uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. Mas é uma coisa que você vê que, tipo, é desejável você ter. Era, né? Agora com os marcos, com as coisas, se você está público, se você está dependendo da sua demanda, do seu negócio, faz total sentido você ter e às vezes você precisa ter. Então, por que não conhecer isso, se especializar e botar mais essa caixinha aí no seu conjunto de conhecimentos? Em 5 bullets simples, hein? Caraca, 5 bullets simples na área de qualidade é complicado, mas quais são as 5 dicas que você dá assim de bate-pronto para quem está querendo iniciar uma carreira em QA internacional, independente se é em Portugal, logicamente em Portugal a gente vai falando aqui, mas independente. O que você tem para dar 5 dias, 5 dias vivida sua, que você fala, cara, vai por esse caminho aqui, pode dar certo. A gente sabe que pode mudar o caminho, a rota, mas pode dar certo. Lógica de programação, certo? Ser bom nisso aí, e aí vem a automação de testes, seja de pelo menos front e back, tá? Eu não digo nem mobile. Mobile é uma oportunidade boa, tem empresas pagando bem para que sabem bem mobile, então se você gosta, é uma oportunidade boa. Mas eu diria, pelo menos front e back, tá certo? O inglês, eu já falei, né? Acho que isso aí não tem como deixar passar. A inteligência artificial, e eu diria a comunicação, certo? Saber se comunicar, ou saber, e a comunicação Se escrita, a posicionar comunicação ali também, oral, né? saber se posicionar, porque se você for aquele que aparece nas reuniões, entra mudo e sai calado, você não é visto, entendeu? E a gente sabe que a nossa área ela tem o quê de não ser vista, né? Quando dá tudo certo, não existe o que há. Quando dá errado é que existe o que há e vai lá cobrar ele. Então, é bem importante ter essa questão da comunicação para você dar visibilidade para o seu trabalho, para você conseguir fazer com que as coisas aconteçam também, porque a gente sabe que a gente precisa conversar com o dev, conversar com o gerente, conversar
com várias pessoas para poder fazer as coisas acontecerem. Cara, sensacional. Acho que fica a dica para quem está escutando ali, né? Essas 5 dicas ali que faz total sentido. A gente está chegando ao fim aqui, até mesmo para você dormir, que senão você vai virar abóbora. Brincadeiras à parte. Eu, Paulo, agradeço muito sua participação aqui, compartilhar essa experiência, compartilhar esse papo rico que a gente teve aqui sobre carreira, comunidade, automação, futuro de QA. Isso é muito importante, né? Para você que acompanhou aqui, não esquece de se inscrever no canal do QATech. Não se esquece de seguir o Paulo aqui nas suas redes sociais aqui. Eu vou deixar aberto para ele falar ali e tudo mais. E não deixa seu like, trazendo para gente toda compartilha com seus amigos esse bate-papo internacional. E na descrição vai ter o link aqui do Paulo. Eu vou colocar dentro do vídeo, dentro do nosso YouTube aqui, vai ter o vídeo para você poder compartilhar também, seguir e ver o Paulo ali. Paulo, deixo aberto para você fazer o seu momento, brilha no seu momento, brincadeiras à parte, para falar das suas comunidades, como que funciona, como que eu chego até o Paulo. Boa, boa. Eu tô no LinkedIn, tá certo? Paulo.eqa de Expert QA Academy, tá certo? É esse o EQA. Então, Paulo EQA. Tem uma newsletter também que eu lanço toda sexta-feira, que é 5 minutos de qualidade. Tem um link lá para quem tiver para quem estiver ouvindo aqui, vai ter a gente bota o link aqui embaixo da gente, mas tem a newsletter que é gratuita. Toda sexta-feira eu mando também o conteúdo e já venho fazendo isso aí desde o começo do ano, então é bem legal, é uma oportunidade também, eu sempre pesquiso e gosto de partilhar. Tô no LinkedIn também, né? No Instagram todo dia eu tô postando, no LinkedIn eu posto 3 vezes por semana, então tô por lá também, sou bem ativo nas redes, podemos dizer assim, e é isso, Paulo Oliveira, dá para me encontrar aí. Para quem estiver aqui em Portugal, né, a comunidade a gente se reúne aqui no Porto, a The Test Tribe Porto, então também no meu LinkedIn vai se sempre encontrar as informações. Mas é isso, vamos deixar aqui embaixo que a gente tem um links.paulooliveira.com que tem todos esses links aí que vai encontrar, também tem meus cursos, quem quiser também tem a mentoria e tudo mais. A dança, sapateio, canto, faço tudo. Quando você é QA, você faz de tudo, né, cara? Então, assim, a gente tem que se virar nos É, 30 ali. é Paulo, isso, é isso. agradeço mais Cara, uma vez aí sua participação. Eu sei que é tarde aí pra caramba, já empurrou literalmente com a barriga, a gente fala, para poder participar aqui, mas foi de grande valia para nós aqui trazer essa experiência, trazer um pouco mais dessas carreiras internacionais. Eu trouxe o Júlio de Lima também aqui, que conhecido meu aqui, trabalhou comigo também, está nos Estados Unidos agora. Então eu sempre tento equilibrar os horários aí da turma, porque senão é complicado, tá bom? Paulo, muito obrigado, uma boa noite e a gente se vê por aí pelos caminhos da internet. muito obrigado aí, Viec, pelo convite. Estou sempre à disposição. Para mim é sempre um prazer falar de qualidade. Então, contem sempre comigo e tamo aí. Um grande abraço aí. Grande abraço, tchau, tchau. Valeu.